Oiê! Eu sou uma velha professora de biologia, olhando com muita atenção para os tempos que a gente está vivendo. Nós vivemos tempo de usurpação de valores, tempos realmente bicudos, tempo de confronto, tempos de discordância, tempos de insegurança, de impotência. Nós vivemos tempos de desconfiança e um tempo único de medo. Existe uma sensação de medo do que vai acontecer, do que eu posso falar, de onde eu devo falar, de onde eu devo me calar. Eu tenho medo. Eu sinto uma sensação nas pessoas de absoluto medo como nunca ao longo dos meus 70 anos de vida. Eu sou uma professora de biologia há quase 40 anos e eu optei por trabalhar em escolas públicas. E por que eu escolhi trabalhar em escolas públicas? Porque a minha educação toda, quase toda, eu recebi de graça dos meus pais. E eu sempre pensei que eu precisava contribuir e retribuir um pouco do que eu recebi. Então eu escolhi trabalhar em sala de aula com biologia em escolas públicas. Trabalhei também em escolas particulares, mas optei por permanecer em escolas públicas movida pelo amor, pela vontade de contribuir, pela vontade de ensinar, de abrir caminhos, de mostrar facilidades e possibilidades. E juntamente com os meus maravilhosos colegas de escola pública, a gente conseguiu fazer muito, criar sonhos, encher a cabeça dos nossos alunos e das suas famílias das inúmeras possibilidades que existem. E nós conseguimos formar uma geração maravilhosa de profissionais que estão aí fazendo a diferença na sociedade. Eu tenho muito orgulho do que se conseguiu fazer. E aí, olhando para esse tempo de crise, pensando ainda em como é que eu posso contribuir, como eu posso dizer uma palavra nesses tempos difíceis de crise. As pessoas têm muito medo das crises, das brigas, das discordâncias, do enfrentamento. E o que eu tenho para dizer para vocês ao longo desses 71 anos de vida é que não é para ter medo de crise, das discussões, das discordâncias, das desavenças. É das grandes crises que surgem as grandes evoluções. Historicamente tem sido assim. Então a recomendação que eu tenho para essa situação de crise no nosso país e no mundo, nós estamos vivendo uma crise de valores. Existem duas correntes de pensamento e cada uma tem a sua fundamentação. Como nós vamos nos portar diante de, às vezes, agressões, violência, na forma de se colocar, na forma de se dirigir, na forma de defender as ideias que a gente pensa? Como fazer para fazer frente ao momento de confronto que a gente vive? Está ficando muito difícil se posicionar, dizer aquilo que a gente pensa. Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte: nós estamos vivendo um divisor de águas. Existem duas formas diferentes de pensar e o confronto dessas ideias, elas estão tornando a convivência impossível. Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte: vamos aprender a ouvir o outro. Eu posso não concordar com nada do que a outra pessoa está dizendo, mas eu defendo veementemente o direito que a pessoa tem de dizer e pensar diferente. Agora, o que eu vou fazer com o que o outro disse? O que eu vou fazer com o que o outro pensa? Às vezes, a gente chega a se confundir e pensar que a gente é doido. Tem muita gente doida mesmo.
eu posso ser uma. Mas como a gente pode enfrentar esse momento que talvez seja uma das maiores crises que o nosso país está vivendo, que o mundo está enfrentando? Como eu posso me manter com a minha sanidade diante de tanta insanidade que se vê e que se vive e que se ouve e que se sabe cada dia mais? E não adianta eu dizer, essa crise não me diz respeito, essa crise é uma crise para as autoridades. Eles que resolvam, não vai atingir em nada na minha vida. Eu preciso só continuar trabalhando e fazendo o meu trabalho e dando conta da minha vida. Nada disso me diz respeito. Doce ilusão. Estamos todos envolvidos. Ninguém sai ileso de uma crise e as pessoas têm medo de crise. E as crises são benéficas. Nós estamos vivendo uma crise necessária. Finalmente está havendo um enfrentamento de uma situação que vem se prolongando há muito tempo e que você tem feito. Não dá mais. Alguma coisa precisa ser definida, alguma coisa precisa ser feita. Eu não estou falando de certo e errado. As grandes crises historicamente trouxeram as grandes soluções e a grande evolução da humanidade. Nós estamos vivendo um tempo de escolhas. E como eu faço para contribuir? Como eu faço para não enlouquecer num momento em que todos os valores cristalizados e conquistados pela humanidade ao longo dos séculos estão sendo questionados? É disso que nós estamos falando. Os nossos valores essenciais, os valores que nós recebemos dos nossos avós, dos nossos pais, e que temos a responsabilidade de passar para os nossos filhos e para os nossos netos. É disso que nós estamos falando. Não tem ninguém que pode se omitir ou não ter uma ideia, um pensamento. Não é necessário confronto. Nós podemos e devemos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Na nossa casa, no nosso entorno, com nossos amigos, no meio onde nós vivemos e na comunidade onde nós vivemos. Como nos posicionar? Como eu disse, eu posso não concordar com nada do que a outra pessoa está dizendo, mas eu vou defender até a morte o direito que as pessoas têm de dizer aquilo que sentem e aquilo que pensam. Estou falando de liberdades. Então, nossa parte, primeiro, firmeza de ideias e de pensamentos. Qual o futuro que eu quero para os meus filhos, para os meus netos e para os meus bisnetos? Quais os valores que eu quero transmitir aos meus filhos, netos e bisnetos, para que eles possam enfrentar com firmeza, certeza, os princípios que eles querem seguir. Eu tenho uma frase que modestamente fui eu que criei, né? Quem sabe quem é e de onde veio, o vento não leva. Na nossa casa, o que valem nunca foram os discursos. Na escola, na comunidade, com os amigos. Discurso entra por aqui e sai por aqui. O que fica são os exemplos. Então precisamos estar vigilantes com o que falamos, com a forma como nós agimos. Porque tem muitos olhos atentos, levando para a cabeça e para o coração aquilo que eles vivenciam, aquilo que eles veem. É dentro de casa que se formam os valores. É dentro de casa que se formam as personalidades. As famílias, às vezes hiperocupadas, delegam à escola a formação dos filhos.
Educação é em casa. Aprendizado é na escola. E muito desse aprendizado é responsabilidade da família também. E eu vejo com esperança as famílias voltando a cumprir esse papel. Os casais mais jovens acompanhando a educação dos filhos, indo à escola, participando de formações. Então, nesse momento de crise, e crise é benéfica, nós estamos vivendo tempos gloriosos. Ninguém vai sair ileso desse momento em que a humanidade está vivendo um salto de evolução. Então, nós precisamos ter os nossos princípios firmes, raízes fincadas, sabendo quem somos, de onde viemos e o que queremos para os nossos, para quem estiver perto da gente. É um momento de escolha, é um momento crucial de posicionamento, firmeza e escolha. Não tenhamos medo. Não é momento de medo, não é momento de fraquejar, não vivemos momentos para fracos. Os nossos princípios, as nossas escolhas, a nossa formação. Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso projeto de vida? O que nós queremos para o futuro dos nossos? E para o futuro dos nossos se torna válido também para os demais. É fazendo a nossa parte na nossa casa. Não negligenciar e não delegar a educação dos nossos para ninguém. Cuidar de valores, de formação e de fixação de raízes, de identidade, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Os nossos filhos e os nossos netos precisam conhecer a nossa história. Precisam saber de onde viemos e o que nos trouxe até aqui. Para que eles tenham certezas, para que eles tenham firmeza, porque os tempos que vivemos não são para fracos. Tenhamos fé, tenhamos firmeza, tenhamos as nossas certezas e as disseminemos ao vento, com atitudes, com postura, com serenidade, confiança e fé. Vamos confiar no que plantamos até aqui. Enfrentamentos, crises, são para crescimento e evolução. E é para isso que estamos aqui, neste planeta e nessa luta diária que estamos. Tenham fé, não tenham medo. Confiem naquilo que vocês são. Mas não se distraiam. Um abraço a todos.